Pronto, pessoal. Então, boa noite. É o professor Rubens que está falando com vocês. Hoje a gente está na nossa quinta aula hoje, aula 5. O assunto hoje, vulnerabilidade, riscos e ameaças, o foco da aula de hoje é em códigos maliciosos, tá bom? Então, a gente vai falar bastante de o que é vírus, warnings, todo tipo de código malicioso, desde lá de trás até atualmente como acontece, né? Então, a gente vai falar disso, vai fazer no final uma comparação para a gente. Essas comparações são importantes, pessoal, porque alguém de vocês aí quer prestar um concurso, quer fazer alguma avaliação na área de qualidade ou na área de segurança, sempre vai cair alguma coisa comparando. Então, é legal a gente ter um quadro comparativo para a gente entender como cada um como se propaga, como infecta. É legal. Então, a gente vai falar, então, sobre os códigos maliciosos, vamos falar dos vários tipos de vírus que tem, as diferenças, né, entre eles, e, no final, um quadro comparativo demonstrando vários aspectos de cada vírus, tá bom? Antes de eu começar aqui, eu queria só reforçar que todo o nosso material está aqui, nossas aulas, ó, estão lá no Moodle, tá? Então, todas as aulas lá, dia 9 de setembro, dia 26, dia 2, ó, todas as nossas aulas estão lá bonitinhas, cada aula que você clicar, eu criei um padrão só, para não ficar poluído, tá, pessoal? Então, um padrãozinho só, clicou na aula, né? Clicou na aula, já abre todo o conteúdo da aula 4, por exemplo, está tudo lá. Essa semana aqui, vou abrir o tópico 6, que é a atividade que nós vamos falar hoje, no final da aula de hoje. Tá bom? Eu vou abrir um tópico aqui, que é a atividade. Tudo bem? Tranquilo? Eu fiquei aqui de ver, eu não consegui essa semana, mas agora eu coloquei meu WhatsApp ali, me lembra da gente abrir a possibilidade, daqui na aula 3, se eu não me engano, tem um fórum que eu abri aqui, que a gente ia colocar material lá, né? Que a gente não estava conseguindo. Então, me procura aí, pessoal. O Lucas estava fazendo isso, eu não sei se ele está na aula, mas estando na aula, Lucas, eu deixei o meu WhatsApp ali, entre em contato comigo para a gente achar uma horinha para a gente colocar coisas aqui dentro. Quem tiver material também que queira colocar aqui no nosso, acrescentar aqui no nosso tópico de discussão, aqui no nosso fórum, coloca aí, pessoal. É muito legal, é bem legal, a gente trabalha para isso, para deixar o maior número de informações possíveis para vocês. Tá bom? Tá. Então, partindo para a aula de hoje, vamos lá? Simples hoje, né? A gente vai falar sobre os tipos de vírus e a gente vai falar sobre o nosso case, tá? O que a gente viu na última aula, né? O conceito de risco, o conceito de vulnerabilidade, os vários tipos de vulnerabilidade, né? A gente viu também a diferença, né? O que é uma ameaça, né? A diferença entre vulnerabilidade, ameaça e risco, né? Como é importante isso. A gente viu um negócio bem legal, que é a análise de vulnerabilidade, que vai ser praticamente o mote, né, o que a gente vai explorar na primeira atividade. A gente vai fazer um assessment, todas aquelas etapas a gente vai cumprir, então vai ter que formalizar isso num documento. Eu quero que vocês trabalhem isso no trabalho de vocês, né? Então isso é bem importante, essa aula, coloquei aqui, porque a gente vai atuar em cima dela de verdade, tá? Bom, começando a nossa aula, né? Quando a gente falar de códigos maliciosos, em inglês malware, né? A gente está falando, pessoal, que é um código que foi escrito, né? Que foi escrito para que eu possa infiltrá-lo numa máquina alheia que não está dentro do meu domínio, tá?
de forma ilícita, isso é, quebrando todas as regras da segurança da informação, com o intuito de causar algum dano, alguma alteração ou roubo de informações, que podem ser confidenciais ou não, mas informações de alguém, tá? De uma forma que a gente quebre aquela integridade, aquela confidencialidade, aquela disponibilidade, que são os 3 pilares da segurança da informação, tá? Aqui também a gente vai entender, a gente vai observar que os malwares, os códigos maliciosos, eles podem aparecer de várias formas. Eles podem aparecer como código executável, né? A gente pode criar um robozinho, a gente, por exemplo, trabalha com robozinho, a gente pode criar um robozinho para ficar lendo o teclado de uma pessoa sem ela saber. Depois eu coleto todas essas informações, crio um arquivo, texto, e mando para o meu e-mail, por exemplo. Isso tudo eu consigo fazer hoje, né? A partir, por exemplo, eu não sei se o Vitor está na aula, o Vitinho está na aula, mas o Vitinho, por exemplo, o conhecimento que ele tem de fazer programação em robozinho era muito simples. Ele já é uma pessoa que ele conseguia criar um malware. Ele consegue criar um código malicioso, ele pode mandar lá qualquer coisa lá para alguém, a pessoa instala, né? No que instala o robozinho já entra varrendo tela, varrendo o site que o cara entra, e sem o cara saber. Aí eu faço um arquivo que vou guardando numa base qualquer, numa parte do disco qualquer, guardo, que escrevo um arquivo lá, fico escrevendo esse arquivo, é um serviço. Aí, quando eu perceber que alguma porta de internet está aberta, eu entro e transmito para o e-mail meu. Entendeu? E aí, cara, olha que legal. Eu acabei de receber um conjunto de informações e bacana, porque do lado de cá, pessoal, eu posso, por exemplo, colocar um robozinho para ler o arquivo que eu estou recebendo. Como assim, Rubens? O arquivo foi mandado para mim, eu vou entrar no texto e vou achar palavras como banco, conta, agência. E se eu encontrar essas palavras, aí eu quero ver. Eu pego, copio isso daqui, pego o nome, pego tudo que está lá, senha. Então, essas palavras são chaves, eu consigo pegar, selecionar e conseguir invadir 200 máquinas com a minha brincadeira. Consegui invadir 200 máquinas. Se eu pegar 3, 4 senhas por dia, pô, que legal, né? Entenderam? Então, olha como não é difícil, cara, fazer a coisa ruim, entendeu? Então, ele pode estar escrito em script, em forma de código, em forma de outros softwares, aí vai, ok? Então, na verdade, esse maliciosos, né? O mal é de maliciosos em inglês, né? E o ware de software. Então softwares maliciosos, tá bom? Bom, como que um malware ele pode comprometer ou ele pode infectar um equipamento? Ele pode infectar, a gente já estudou isso e é bom a gente sempre bater nessa tecla, ele pode explorar a vulnerabilidade de algum programa que está instalado lá. O professor que está falando com vocês aqui já teve isso, já aconteceu comigo. Né? Eu instalei um código, uma versão, atualizei uma versão do app do Santander, ele tinha uma falha de segurança, o cara entrou pelo app, travou meu celular, eu não conseguia fazer mais nada no celular, e eu estava na fundação e achei que o problema era a rede da fundação. Quando eu fui ver, pessoal, no outro dia de manhã, a gerente do banco me ligou, porque eu tinha lá 100 mil num lugar, 60 no outro lá, era um montante desse, o cara rapou a minha conta, acabou com a minha conta. Aí eu passei um dia todo dentro da Fundação Santander, conversando com o Santander, conversando com a gerente, conversando com o pessoal de fraude do lado da gerente, e eu, Rubens, tive que provar para o Santander que não era eu. Você entendeu? Olha que coisa chata. Aí o banco foi lá e restituiu todo o dinheiro, né? Porque ele é responsável pela segurança
dos meus dados lá dentro, tá? E aí o problema recaiu sobre a operadora, que era a Claro. Aí eu tive que ir lá na Claro. Aí a Claro falou, nada disso, cara. Eu estou tendo muita reclamação aqui da atualização. Você tem Santander? Eu não falei nada. Ele falou para mim, você tem Santander? Eu falei, tenho. Então você volta lá e fala para ele que a atualização do app deles tem uma brecha de segurança e é por lá que eles estão entrando. Aí quando eu voltei lá na fundação e falei isso, aí a mulher ligou lá para a segurança. Quando nós conversamos, eles aceitaram os meus argumentos. Mas olha que interessante, pessoal, né? Pela execução de mídias removíveis, né? Clássica, essa é a infecção clássica, hoje com pendrive, né? Com que a gente vai para cima e para baixo, né? Acesso de páginas web maliciosas via navegadores que são vulneráveis, estão sem proteção nos navegadores, a gente fica navegando em página que a gente não sabe o que é, tá? Ação direta dos atacantes, alguém tentar entrar direto na sua máquina, né? Arquivos previamente infectados, como a gente pode obter esses arquivos infectados? Por anexo de mensagem eletrônica, né? Links recebidos por mensagens eletrônicas ou redes sociais, né? Aquelas famosas promessas sensacionais, né? Que a gente acha que é o máximo, abriu, já era, né? Via mídias, né, removíveis, né, a gente pega bastante disso, né, em páginas web diretamente de outros equipamentos, tá bom? Então, aqui uma visão geral de como a gente é infectado no dia a dia, né. A gente já falou sobre isso, né, por que eles são desenvolvidos, né, para obter vantagem financeira, para coletar informações confidenciais, às vezes para autopromoção, né, para uma brincadeira, para falar que consegue ser um hacker, né? O vandalismo mesmo, para tirar coisa do ar, né? Extorsão. Capturo seus dados e só devolvo se você me pagar, tá? Uma vez que esses códigos maliciosos eles são instalados, eles passam a ter acesso a todos os dados que estão instalados e armazenados no meu equipamento, né? Eles podem passar a executar ações no seu nome, né? No caso de como aconteceu, né? O cara entrou pelo app e fez o saque na minha conta como se fosse eu, né? Ele pode acessar informações privilegiadas, confidenciais, pode apagar arquivo meu, criptografar dados, a gente viu, né? O cara vai lá, sequestra a sua máquina toda, criptografa ela toda, mete uma chave 256 lá e mete uma senha que só você recebe ela só se você pagar para o cara, né? Ele consegue conectar a internet e passear lá a partir de você, né? Isso é simples demais, né? Ele consegue enviar mensagens e instalar outros códigos para que ele possa ter mais privilégios e que ele consiga aumentar o ramo de atuação dele na sua máquina, tá? Por que eles usam, né? Eles são intermediários que possibilitam o quê, né? A gente está vendo aqui, né? Golpes, ataques e disseminação, principalmente, né? Agora um pouco menos, mas disseminação de spam. Teve uma época que tinha bastante disso, tá bom? O vírus, pessoal, é um tipo de código malicioso. Então, entendam que código malicioso não é sinônimo de vírus. O vírus é um tipo de código malicioso. A gente vai ter outros tipos. O que caracteriza um vírus, pessoal? O que caracteriza o vírus é que é um código malicioso, escrito por alguém, tá? Geralmente com intuito ruim, né, de ter algum ganho, e que ele se propaga inserindo cópias dele mesmo e se tornando parte de outros programas e outros arquivos e outros aplicativos. Então, é vírus por quê? Porque ele tem uma capacidade de se disseminar. Tem alguém tentando entrar na aula, pessoal? Se tiver, pessoal, vocês me avisem, tá bom? Então, para que esse vírus possa se tornar ativo e dar continuidade na infecção,
ele depende da execução de um programa ou de um hospedeiro que esteja lá. Ou seja, para que seu equipamento seja infectado, é preciso que um programa que esteja infectado, o código seja executado. Essa é uma grande característica do que a gente chama de vírus, tecnicamente falando. O vírus, ele só infecta se aquele código que está lá for executado. Bacana? Bacana. A gente vai ver depois outros tipos de códigos maliciosos, tá? O principal meio de propagação do vírus eram os disquetes, né? Elas caíram em desuso, né? Então surgiram algumas outras maneiras, como anexos de e-mail, né? Atualmente, pendrives, né? Que a gente está vendo ali, geralmente, vira e mexe, alguém perde, né? Uma informação de pendrive, porque ou ele passou um vírus, ou ele pegou um vírus, né? É a principal fonte de transmissão de vírus hoje. Então, hoje, pendrives e qualquer mídia removível, né? A gente chama de pendrive, mas é um pendrive, é um HD externo que eu estou com ele, um SSD que eu estou com ele, é um anexo de e-mail, tá bom? A gente tem alguns tipos de vírus, né, que a gente vai falar aqui. Tem aqueles que são propagados por e-mail, né? Então, eu recebi um arquivo, né, tem um anexo a esse e-mail, um arquivo que está anexo nesse e-mail, cujo conteúdo ele induz dentro do usuário a clicar nesse arquivo. A partir do momento que ele clica nesse arquivo, começa todo o processo de infecção. Tem os scripts, que é escrito em JavaScript, em VBScript, um script, né? Que ele está dentro de uma página HTML, que foi no corpo de um e-mail. Então, imagine um e-mail marketing. Por que e-mail marketing é ruim? Porque e-mail marketing tem código HTML. Se ele tem código HTML lá dentro, ele pode ter um script VB, um código JavaScript lá dentro, um código VBScript. Ele pode ter um script malicioso lá dentro. A partir do momento que eu clico, eu começo a executar todo o código que está lá. Tá? Olha que interessante. Vírus de macro. Esse aqui, pessoal, eu escrevi uma linguagem de macro qualquer. Posso escrever em Word, posso escrever em Excel, qualquer coisa que tem VB, que eu consiga escrever em VBScript, uma macro, eu consigo ir lá, coloco isso dentro de um arquivo e faço o cara clicar aonde eu quero, seja numa imagem, se clique aqui, né? Eu tento criar um botãozinho lá e esse botão, ele starta a macro. Startou a macro, você está infectado, tá? Os vírus de celular, que são os mais comuns atualmente, né? Ele se propaga por meio de Bluetooth ou de MMS, né? Tem bastante vírus que vem por MMS, mensagem que chega para você, né? Você vai lá, abre a mensagem, tem um endereço lá que é meio estranho, você não sabe o que é, fica curioso, clica, já era, tá? Então, quando você baixa, por exemplo, dentro do seu celular, um arquivo que você não conhece a origem dele, acaba executando, você está infectando, né? E você infecta o celular, aí o vírus, ele vai destruir arquivo, vai remover, vai fazer transmissão com a sua agenda, vai efetuar ligações telefônicas, ou vai abrir, né, para ligações, vai tentar acabar com a sua bateria, e aí vai, tá bom? A gente vai falar agora de um tipo de vírus, né, comum no começo, né, que eram os vírus do setor de inicialização do HD. Então, um vírus de inicialização, ele infecta o registro mestre da máquina, né, a table de iniciação. Então, quando um vírus desse é carregado na memória do computador, o que acontece? Quando você vai inicializar a sua máquina, você tem a execução do vírus, e aí, cara,
você não consegue, como ele está subscrevendo os arquivos de inicialização, você perde a inicialização da máquina, você perde a máquina, tá? Hoje, né, ainda tem alguns deles, e a maioria desses vírus hoje está sobre... tudo que a gente vai falar agora aqui, pessoal, algumas coisas já estão em desuso, mas é bom a gente falar, os antivírus, eles estão muito... o próprio Windows hoje, os sistemas operacionais, já tem antivírus, já vem de fábrica com seus antivírus, né? E isso é importante porque esses mais básicos do que assustavam no começo, hoje já estão sob domínio. Mas é sempre bom a gente saber como ele trabalhava e se ainda você não tem nem proteção nenhuma, o risco que você está correndo, tá bom? Tem alguns aqui, ó, tipos de vírus de inicialização que são famosos, né? Que a gente viu aqui, né? Então, esse do Stoned, por exemplo, é bem interessante, né? Ele exibia uma mensagem na tela a favor da alegação da maconha. Né? Então, olha que interessante. Quando você clicava, esse vírus, ele contaminava toda a sua máquina, e aí, nessa questão, você perdia o seu conteúdo. Tá? Aqui, nesses vírus todos aqui, a gente está falando de perda de informação, tá? Perda de informação. Aqui tem uma coisa interessante, pessoal. Brian foi o primeiro vírus de computador, né? Do tempo do DOS ainda. Olha que legal. E aonde nasceu essa praga, né? Lá no Paquistão, tá vendo? Então, bacana, né? Para que o cara fez isso? Ele não fez com o intuito de ferrar ninguém, ele fez com o intuito de se proteger. Ele queria proteger um copyright do sistema médico, no software médico que ele fez, e para defender quem copiasse o código que não estivesse na máquina dele, ele infectava com um código malicioso. Então, o primeiro vírus, né? A primeira iniciativa, né? Tá bom? Tem Michelangelo, que foi um vírus muito famoso também. Tem vírus aqui, pessoal, que é mais velho que vocês, pode ficar tranquilo, tá bom? Vírus de ação direta, eles vão passar pelo seu computador, eles vão entrar, eles vão espalhar um tipo de arquivo, né, um .com ou .ez, e eles vão atacando, proliferando e vão se eliminando. Então, o que acontece com isso aqui é que a sua máquina perdia performance, você ficava com a máquina extremamente lenta, com vários setores danificados, né? Perdia acesso a várias pastas, mas esse é o tipo de vírus também muito fácil hoje de ser encontrado, de ser eliminado com as tecnologias atuais que tem aí. Tudo bem? Daqui também, ó, mas nada muito significativo, tá? Vírus residentes. Esses daqui também, pessoal, quando esses vírus apareceram, eles causaram um burburinho no mercado, né? Sexta-feira 13, lembra, né? São vírus que eles ficavam lá, residentes dentro da sua memória, tá? Ficam lá dentro, quietinhos, e aí fica quieto lá. E é uma bomba, porque ele fica esperando algum evento acontecer. Então, por exemplo, sexta 13, uma data qualquer, né, o evento, essa data do sistema operacional, ou esse evento do sistema operacional, geralmente, pessoal, era um dia, era uma data, muito vinculado à data do calendário. Então, quando essa data acontecia, os vírus se orientavam dessa informação, né, estavam quietinhos lá lendo. Quando aquele evento, quando aquele gatilho disparava, o vírus começava a entrar em ação e aí contaminava toda a sua máquina. Tudo bem?
extremamente, pessoal, agressivo esses vírus aí. Porque eram vírus que excluíam programas de computador, aumentavam o tamanho de arquivos. Então, eu pegava lá um arquivo de 100 megas e transformava um arquivo de 100 gigas, por exemplo, né? Acabava com a sua estrutura, a sua infraestrutura de negócio, né? De sistemas, tá? Tem vírus desse que ficava fazendo spam, ficava mandando e-mails para fora, tá bom? Esses vírus multipartite, né, eles... o que acontece com esses vírus, pessoal? Eles removiam todos sempre que a gente tentava remover esse vírus, e até hoje ainda tem alguns programas que a gente baixa da internet que se falam vírus, né? Antivírus, Byte Force, sei lá como é que chama aquilo. Aquilo é um vírus, mano, né? Ele vai lá com a promessa de ser um antivírus, na verdade é um vírus, né? Como é que você tira aquilo depois? Por mais que você elimine o vírus, ele continua lá dentro do setor de iniciação lá do seu sistema, iniciação do seu sistema. Muitas vezes, para você tirar um vírus desse, sem um antivírus bacana, você tem que entrar lá no registro, pegar uma ferramenta, abrir o registro da sua máquina e procurar a chave no registro e ir lá e tirar essa chave. Eu não sei se tem alguém aqui da área de segurança, não sei se que já trabalhou com isso, mas são tipos de vírus, pessoal, chatos pra caramba para tirar ele, né, da sua máquina, para limpar ele da sua máquina, né? Porque ele fica pulando de um setor para outro e quando ele está lá hibernado lá no setor de inicialização, quietinho lá dentro, cara, você não consegue chegar lá e lá, por exemplo, vou remover. Você remove o danado, quando você inicializa, ele está lá de novo. Pô, mas eu tirei esse cara daqui, cara, por que ele está aqui de novo? Aí você vai ter que ir lá no registro, abrir o registro e tirar ele de lá, tá? Vírus polimórficos, né? O que acontece com esses vírus aqui? Ele vai infectar os seus arquivos, eles vão replicar de maneira diferente. Então, o que vai acontecer? Ele não segue um padrão de infecção. Eu sempre vou aumentar o tamanho, eu sempre vou gravar na trilha. Ele tem uma coleção de ações que ele pode tomar, que antes dos antivírus, até eu não quis colocar a imagem aqui, que achei desagradável, né? Mas era assim, tem até o vírus lá que chama Satan Bug, né? Bug do Satã, né? Eu não quis colocar aqui muita coisa para não tirar polêmica desnecessária, mesmo porque não tem nada a ver, né? Mas, cara, os níveis de criptografia que envolvem esses vírus, né, dificultavam demais que os antivírus pudessem identificá-los e removê-los. Então, era muito difícil, porque eram vírus muito sofisticados, né, com uma camada de criptografia alta, tá? E isso deu o que deu para as empresas de antivírus identificar uma vacina eficaz para esses caras aí, tá bom? Mas a grande característica dessa família, vamos chamar assim, de vírus, né, é essa capacidade que ele tinha, né, de alta taxa de criptografia. Quanto maior a taxa de criptografia, maior dificuldade eu tinha de entender e identificar, mesmo porque, como ele não tinha um padrão, eu poderia ter um arquivo A, por exemplo, se é um vírus, o A, o A', o A2', o A3', o A4', o AN linhas, ele sempre ia seguir o padrão A, de reprodução. O que acontece com esse tipo de vírus aqui é que eu tenho o vírus A e eu não tenho na replicação dele o vírus A'. Eu tenho um B.
Aí você fala, como é que eu vou saber que aquele B também é um vírus A? Né? Então, esse algoritmo de proliferação, né, desse tipo de vírus é que deu trabalho para as empresas que trabalham com antivírus, né, desenvolver uma vacina eficiente para identificar e para depois remover das nossas máquinas, tá bom? Como que chega? Da mesma forma. Chega por uma página que você acessa, por um download que você faz. Às vezes você faz um download lá de um software, e aí junto você baixa um download de uma outra coisa que você não está vendo. Então, complicado. Muito cuidado, principalmente com download, né? Vírus de macro, né? Esse a gente falou, né? No comecinho da aula, vírus produzidos a partir de VB-script, arquivo Word, arquivo Excel, tudo que permita que eu escrevesse uma macro. Escrevi uma macro, mandei um e-mail com um arquivo atachado, tá? Lá no meu Outlook. O cara pega esse Outlook, clica aonde eu quero, e ele começa a fazer um monte de acessos, um monte de atividades dentro da sua máquina que não estão previstas, né? E são ilegais, né? Ilícitas, ok? Um dos problemas desse tipo de vírus é que a ação dele, né, de replicagem, ela tinha o intuito principal de reduzir, né, a velocidade dos servidores. Então, quanto mais ele se prolifera, eu vou mandando, por exemplo, vou mandando e-mail para os 50, depois eu mando mais 50, depois eu mando... Isso vai consumindo seus recursos. Daqui a pouco, vai consumindo, o sistema trava, o sistema para. Tá? E isso gerava, ou gera, né, uma reação em cadeia enorme. Agora, imagina isso numa máquina aqui em casa, você vai sentir na sua máquina. Isso replicado dentro de uma empresa, a empresa, olha o tamanho do prejuízo que a empresa tem, né? Altamente também identificável, altamente tratado, vacina para isso aqui. Quem tenha vírus, por menor que seja um antivírus, já é vírus tratável, vacina e tudo, tá bom? Um outro tipo, agora não vamos falar de vírus, vamos falar de um outro tipo de malware, de código malicioso, que é o cavalo de Troia, Trojan. Acho que todo mundo aqui na sala já deve ter ouvido falar em cavalo de Troia, né? Olha que interessante. Além de executar as funções para que aparentemente aquele código foi projetado, então olha como é que você recebe. É um presente, né? Como é que é a história lá do cavalo de Troia, né? Eu dei um presente lá e coloquei dentro do cavalo, né? Eu coloquei um monte de soldados, assim que abriu o portão de Troia, aquele monte de soldado entrou e invadiu. Não precisei nem derrubar o portão. Um portão indestrutível. Ninguém conseguia... O cara foi lá e falou, bacana, vou fazer um cavalo de madeira, dentro do cavalo, vou dar de presente, dentro do cavalo, tá o meu exército todo lá dentro. Tá? Aqui é a mesma coisa, a gente ganha um presente. Ganhar um presente é ganhar um aplicativo, baixei um aplicativo free. Cuidado com o aplicativo free, né? Que não tem muita legalidade, né? Muita histórico, muita reputação, né? Baixei lá, achei bacana, baixei. O que ele faz? Ele faz alguma coisa que eu preciso, clica nele. A partir daí, ele vai desencadear um conjunto de microcódigos que estão lá, de outros códigos que estão lá, embutidos nesse código, e vai instalar várias outras funções para serem executadas. Tá? Essa instalação, o usuário nem conhece. É aquela coisa que você vai seus programas instalados lá do Windows, aí você começa a olhar e você fala,
esse arquivo, o que é isso? Isso aqui, de onde veio isso? E esse arquivinho aqui, de onde veio isso? Você começa a ver um conjunto de softwares, de código, de sistemas, de projetos instalados, você não sabe a origem, tá bom? Isso, com certeza, foi um trojan, foi um cavalo de Troia que instalou para você. Então, toda vez que você receber um arquivo, executar esse arquivo, e esse arquivo instalar código malicioso lá dentro da sua máquina, você está acabando de ter um ataque de Troia. Tá bom? Tem vários tipos de cavalo de Troia. Vários de Trojan, né? Tem de downloader, né? O que é isso? Eu instalei um código na sua máquina que, a partir dele, eu consigo obter de sites da internet outros códigos maliciosos para infectar a sua máquina, tá? Então, agora eu abri um canal via Porta 80, não sei, que você consegue agora um acesso para fora, via TCP, né, explorando aquelas 7 camadas OSI lá, você consegue estabelecer uma comunicação, e a partir daí, cara, você consegue fazer download do que você quiser, tá? Ou previamente que você já colocou lá, tá? Geralmente são códigos seus, do invasor, né? São códigos do invasor, que já estão em hospedados em algum lugar de nuvem, que aí você baixa na máquina para ter domínio completo daquele ambiente, seja uma empresa, seja uma máquina de alguém que você quer um dado, tá bom? O dropper, né, ele instala código malicioso que está dentro do próprio Trojan. Então, é como se um desses bichinhos que está vendo aqui, eu instalasse ele lá dentro, tá? Backdoor é interessante, cara. A gente vai até falar um pouco sobre isso, né? Ele é um tipo de Trojan que ele vai possibilitar o acesso remoto ao equipamento. Então, ele vai explorar uma vulnerabilidade sua de alguma porta que gera uma comunicação externa, vai capturar isso para ele e vai abrir esse canal, essa porta, para o atacante entrar. Ele vai estabelecer uma comunicação com o atacante, vai falar, tá aqui, o invasor, né? Vamos chamar o cara de invasor. Ele vai estabelecer uma comunicação com o invasor e vai falar, invasor, pode entrar por aqui, tá? Esse cara de negação de serviço, ele vai instalar ferramentas que vão tentar derrubar a performance da sua máquina, tá bom? O trojan destrutivo é aquele poderoso, né, cara? Ele entra para limpar a máquina, tudo bem? Aí é um ataque já não é tanto com aquela... Já é um ataque mais maldoso, né? O cara entra porque está com raiva mesmo e quer destruir tudo que está lá, tá? O clicker, ele direciona a navegação do usuário para sites específicos, né? Com o objetivo de aumentar a quantidade de acessos a esses sites ou apresentar propagandas. Então, esses, até hoje, a gente convive com eles, pessoal, né? A gente está navegando aqui, de repente começa a aparecer, a gente foi em alguns lugares, né? E que a gente não tinha ido antes, né? Visitar alguns sites interessantes lá, ou não, né? Você começou a navegar, e de repente você começa a perceber que começou a abrir site de um monte de coisa. Aí você fala, cara, abre um site, abre o outro, começa a vir propaganda. Esse é um tipo de trojan, chama clicker, tá? O proxy, ele instala um servidor de proxy, possibilitando que o equipamento seja utilizado para navegação, para envio de spam, tá? Então, há duas coisas, perdão. Para navegação anônima, então, eu consigo navegar a partir da sua máquina de maneira anônima, quer dizer, o meu IP está encriptografado lá, está encoberto, ninguém conhece ele, e consigo começar a mandar spam de e-mail a partir da sua máquina também, tá? O spy, esse também é terrível. Por que esse é terrível, pessoal? É um tipo de trojan que ele vai varrer a sua máquina, vai coletar informações sensíveis e vai enviar lá para o invasor, tá?
Aquele programinha bobinho que eu falei que o Vitinho sabe fazer. Entendeu? Você coleta, você consegue ler o teclado, você deixa ele, onde ele digitar, você coleta os códigos que ele está, aonde ele está clicando, mapeou essa tela, pode ser uma tela HTML, mas HTML é mais fácil ainda. Né? Ele entra dentro e começa a varrer. Aí ele grava um arquivo, manda para o cara. Tá? Trojan Bunker ou bancos, né? Esse também, ele coleta dados do banco. Quando eu fui atacado por um desse aqui. Tá? Todas as informações, eu só perdi, ele só entrou para pegar meu dinheiro dentro do Santander. Mais nada. Ele não fez nada na minha máquina. Quando eu voltei, quando eu consegui ter acesso de novo ao meu celular, eu tive que formatar, né, o celular todo lá, todo um trabalho. E aí, quando eu comecei a baixar as coisas que eu tinha na rede, eu não tinha perdido muita coisa, não, estava tudo lá. Agora, qual foi a intenção dele? A intenção foi clara. Ele entra com o objetivo específico de coletar dados da sua conta. Tá? Tem o Remote Access Trojan, que é Trojan de acesso remoto, que é um tipo específico de Trojan, né, que a gente consegue manipular ou acessar remotamente os códigos que você instalou na máquina que você invadiu. Né? Então, eu consigo, através dos hacks, eu consigo ter controle de administrador, né? E aí, então, eu consigo fazer o upload e download de arquivo, eu consigo extrair dados e fazer o upload de programas maliciosos, né? Então, eu consigo ler, leitura de dados do teclado, eu consigo acessar o webcam. Então, esse é um tipo de cavalo de Troia, pessoal, dos mais perigosos que tem no mercado, né? Porque ele explora de verdade as vulnerabilidades e abre todo tipo de oportunidade para controle remoto do seu sistema, e isso vai deixar a segurança do ambiente como toda comprometida. Você passa a ter acesso a essa máquina. Tem um nome que eles dão, né? Que é uma máquina zumbi, né? A máquina, você não tem mais controle sobre sua máquina, é uma máquina zumbi. Eu tenho controle, eu que estou sendo invasor, eu passo a ter controle sobre ela e eu passo a administrar as ações que eu quero que ela faça. Entendeu? Isso é muito sério. O que é um ransomware, pessoal? Um ransomware é alguma coisa que apareceu agora, recentemente, né? Que é um tipo de código malicioso com a intenção de criptografar todos os seus dados do seu servidor, coloca uma chave de criptografia pesada lá, e só por meio de resgate é que a gente consegue ter a máquina novamente, a chave, né, o código da criptografia, a senha da criptografia, para você descriptografar os dados que ele criptografou, tá? Ele não tem uma capacidade de autorreplicação. Tudo bem? Ele não consegue se autorreplicar. Então, esse cara, ele não é considerado vírus. Então, o ransomware não é um vírus. O ransomware é um código malicioso que não consegue se propagar dentro de uma rede. É por isso que eu falei para vocês lá atrás, lembra? A diferença entre o vírus é conceitual, né? E o código malicioso. O vírus é um tipo de código malicioso, assim como o ransomware é um tipo de código malicioso. É errado eu classificar ransomware como vírus. Né? Ele não tem capacidade de se autorreproduzir. Então, ele não é um vírus. Tá? O ransomware, ele tem outra característica. Quando eu consigo colocar o ransomware dentro de um ambiente, né? Quando eu consigo colocar ele dentro do ambiente,
geralmente ele vai vir por acesso da internet, né? Ele vai chegar aqui na minha máquina. Quando ele chegar aqui, o primeiro trabalho que ele vai fazer é, uma vez dentro de um ambiente, explorar as vulnerabilidades. Então, que já foram pré-definidas lá atrás. Então, ele vai ver as portas de acesso, TCP/IP, né? Quem trabalha fazendo FTP, por isso que FTP é muito proibido, porque para trabalhar com FTP você tem que abrir algumas portas. Quando você abre essas portas, você dá a possibilidade de um ransomware dominar ela, né? Então, muito importante ter esse conceito de ransomware, né? Ele entra na sua máquina e vai explorar as vulnerabilidades. Então, quando alguém fala para você, não pode fazer FTP, você fala, porra, esses caras são xarope. Se fosse por FTP, eu fazia em 10 minutos, 3 minutos, olha quanto tempo estou gastando. Cara, não discute. Porque quanto mais brechas eu puder abrir, mais vulnerável eu fico. As vulnerabilidades, o ransomware vai explorar todas. Tá? Aqui está um uso que eu falei, né? Ele é muito utilizado para exigir resgate mesmo. Eu entro, consigo criptografar tudo, criptografo o banco todo do cara, todos os dados, criptografo tudo, vou lá e falo para o cara, agora você tem que me pagar em Bitcoin, senão já era, tá? Eu falei, acho que numa aula dessa para vocês, que a gente teve um cliente há uns 2 anos atrás, que 1 ano e meio, 2, que sofreu um cliente pequeno, cara, e ele sofreu um ataque desse, tá? Backdoor, pessoal, vocês já viram aqui pela tradução, né? A porta dos fundos, né? É uma porta do sistema, né, que foi criado a partir de um programa não autorizado pelo proprietário e que permite acesso ao computador por pessoas não autorizadas por portas, né, que não estão protegidas. Tudo bem? Então, ele também é um código malicioso, né, que vai explorar as vulnerabilidades existentes nos programas instalados, né, para tentar invadir. Quando você inclui o backdoor, ele é usado para assegurar que um acesso futuro ao equipamento, permitindo que ele, de maneira remota, esse equipamento seja acessado, né, e que eu possa realizar várias ações a partir desses acessos, né? A grande sacada é que, como o acesso é remoto, em cima de um cara que você não sabe que está lá, porque ele está numa porta backdoor, está numa porta dos fundos, né? Você não sabe que o cara está entrando por lá. Cara, você está cedendo toda a sua infraestrutura para o cara trabalhar, no mínimo, conviver com a sua infraestrutura sem você saber. Você não está sabendo, né? Está entrando por trás, tá? Cada vez que um cara desse invade a sua máquina, você dá a possibilidade de alguém remotamente trabalhar com ela. Então, toda vez que a gente tiver algum programa de acesso remoto, VLC, Subsem, Radin, né? Esses caras todos que conseguem, que a gente consegue ter acesso a uma máquina de forma remota, eles podem ser classificados como backdoor, né? Porque eles estão abrindo uma porta, você está entrando por uma porta, só que nesse caso é um backdoor do bem, né? Porque alguém está permitindo que ele faça isso, tá? O mecanismo é idêntico, é igual um VNC da vida. O problema é que você não sabe que isso está acontecendo, tá? Então, geralmente, tenta acessar máquinas dentro da rede e quando você sente que você consegue navegar a partir daquela máquina para outros lugares da empresa, né? Aí está configurado um ataque oriundo de um backdoor,
Tá bom? Um worm é uma outra coisa, né? É uma outra coisa. E é mais atual até. Ele é um vírus. Um vírus é bom, hein, cara? Eu acabei de falar e errei aqui, né? É um código malicioso, né? Que ele, diferente do vírus, eu não preciso de alguém executando esse código para ele se proliferar. Ele tem um algoritmo em que ele mesmo se autorreproduz pela rede. E ele vai enviando cópia dele mesmo para qualquer equipamento que ele consiga acesso dentro da rede que ele está. Essa é a grande diferença entre o vírus e o worm. Tá? Eu não preciso que alguém clique nele para executar, para que ele comece a explorar de maneira automática a vulnerabilidade. Ele automaticamente, sozinho, ele se autorreproduz e vai explorando, né? Sempre que ele encontrar uma vulnerabilidade, ele vai instalar uma cópia dele e vai tentar, a partir dali, encontrar novos pontos de vulnerabilidade. Tá? Tranquilo? Bom, uma característica dos worms é que eles vão consumir muito recurso da sua máquina, né? E eles vão se autopropagar na sua rede, e como consequência disso, cara, o desempenho da rede vai zerar e toda a sua infraestrutura vai ficar comprometida. Então, é algo bem complicado, é um tipo de código que pode, sim, gerar muitos problemas para dentro da sua empresa. Como é que é esse processo do worm, né? Primeiro ele vai lá e vai identificar um equipamento-alvo, onde ele quer ir, né? Para isso, ele vai tentar ele vai tentar fazer algumas ações para tentar encontrar a vulnerabilidade para ele poder se auto-instalar. Ele vai varrer toda a rede e vai identificar quais são os equipamentos que estão ativos na rede naquele momento em que ele consegue entrar. E ele vai tentar entrar. Mas eu tenho um antivírus, que legal, tá? Pô, ele vai bloquear, né? Mas se eu tenho, imagina que eu estou numa rede que eu estou com problemas de segurança. Com certeza ele vai se instalar dali, e dali ele vai tentar varrer sua rede e encontrar endereços que ele possa se autopropagar. Tá? A partir daí, ele vai começar a enviar a cópia deles para esses lugares. Né? Então, ele vai... como é que ele vai poder fazer isso? Ou ele vai fazer isso a partir de programas que ele vai instalando, ou ele vai fazer isso a partir de anexos em e-mails, ou ele vai fazer isso via um canal de chat, de comunicação, tá? Ou ele vai fazer isso via troca de mensagens, ele vai tentar entrar e se reproduzir por troca de mensagens, ou FTP, né? Que é uma conexão ponto a ponto, né? O File Transfer, né? Eu vou tentar fazer uma conexão ponto a ponto, peer-to-peer. E lá, se eu encontrar essa conexão frágil, vulnerável lá, sem segurança, é uma forma de eu entrar. Tá bom? Depois, eu vou ativar essas cópias que eu fiz. Como é que ele vai fazer isso, né? Ele vai executar os programas no recebimento dessa cópia. Então, quando a outra máquina receber, ele já sai executando. Uma outra forma, diretamente pelo usuário. O cara mandou aquele e-mail, ele baixou o e-mail, saiu executando. Né? Uma outra
é a realização de uma ação específica do usuário. E o ORM já está condicionado a essa. Por exemplo, inserir uma mídia. Eu tive um caso agora de um ORM em que ele criptografou os dados da máquina do nosso cliente, porque o nosso cliente trabalhava com um fornecedor. E a base de dados do cliente e o site lá que ele entrava era acessado a partir desses robôs, desses sistemas aí. Então, o que aconteceu? O dia que essa página foi acessada por nós, que não tínhamos esse código, que não tínhamos a gente nem sabia disso, né? A gente acessou pelos nossos robôs, o ORM dele identificou, tentou manter uma conexão com esse cara para falar, você é o cara que sempre vem aqui? O cara falou, eu não conheço você. Na hora que ele viu que não era o cara que ia lá a sempre abrir, ele foi lá e criptografou a máquina toda do sujeito. Entendeu? Como é que dá esse reinício do processo, né? Após o alvo ser infectado, o processo de propagação ele vai recomeçar. Só que agora, desse ponto, ele vai procurar outro ponto. Tudo bem? E isso vai em cadeia, né? E aqui do lado, eu tentei colocar para vocês, procurei, né, um diagrama que mostra, que tenta colocar em imagens aqui esse processo, todo esse caminho da infecção. Tá bom? O bot aí. O que é um bot? É um programa que a gente está acostumado lá na Questo fazer um bot. Né? E o bot é um tipo de código malicioso. Né? A gente faz por bem. Tem autorização, tudo. Mas logo no comecinho da aula aqui, eu passei para vocês a possibilidade de alguém usar a nossa tecnologia para o mal. E aí ele acabou de fazer um bot. O bot, pessoal, é muito parecido com o ARM, né? E ele também vai explorar as fragilidades, as vulnerabilidades do sistema. Uma vez identificada a vulnerabilidade, ele se faz uma autocomunicação com o invasor e começa a trocar instruções de ações maliciosas que vão ser executadas dentro da máquina infectada. Tá bom? Bem bacana, né? Bacana no bom sentido, né? O Spyware. Spyware, pessoal, é aquele código malicioso, tá? E código malicioso. Ele pode ter duas visões. Ele pode ser do bem, se eu autorizar, e do mal, se eu não autorizar, né? Depende de tipo de instalação que eu estou fazendo, né? O que esse cara faz? Um spyware é qualquer código, qualquer algoritmo que você instala numa máquina que faça coleta de informações. Se está coletando informações de teclado, informações de tela, scrapping, web scrapping, né? Coletando dados da internet, os nossos robôs, a maioria dos robôs da Questo são spywares. Eles conseguem fazer coleta de dados de registro, dados do sistema operacional, ele coleta dados de sistemas, ele coleta dados da internet. Isso é um spyware. Com esse dado coletado, eu posso executar alguma coisa de maneira ruim, malicioso, né? Ou eu posso criar, né? Existem softwares que vão coletando para falar o seguinte: o usuário Ana, por exemplo, ela está acessando sites que não deveria acessar. Como que ela conseguiu? Então, já sai na lista negra, alguém da segurança vai falar com ela. O funcionário Adriano, ele está ouvindo Spotify no horário de trabalho. Se puder, tudo bem. Se não puder, vai aparecer na lista negra. Porque ele está coletando informação. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? Aqui vários tipos, né, de spyware, né?
o mais que a gente vê aqui hoje, né, trabalhando hoje, são os hardwares, que são códigos projetados para apresentar propaganda, né? A maioria, né, tem fins legítimos, que qual é o intuito deles? Divulgar uma marca, tá? Eu consigo ler, pegar algumas informações e ler informações minhas. Por exemplo, quantas vezes lá no Google ou no Facebook você fez uma pesquisa e logo em seguida recebeu uma propaganda? Isso é um hardware, é um tipo de spyware, tá bom? Você está lá, existem algumas tecnologias atuais, né, que estão orientadas, por exemplo, na câmera. Então, se eu não estou no teclado, tá? Estou na câmera. O meu carinha sabe que do lado direito ele tem lá ele colocou uma propagandinha paga, né? Um anúncio, uma publicidade paga, né? Sobre viagens. Se ele perceber, se a câmera perceber que eu visualizei agora, que eu estou visualizando no canto direito superior da minha máquina, onde tem lá um cadeadinho que foi pago por alguém, isso é o suficiente para a câmera descoletar essa informação e disparar uma propaganda. Entenderam? Então, isso é uma combinação, né? É um spyware, é um tipo de spyware, que é o hardware, que é muito usado para... Isso vai acabar agora, pessoal. Com a LGPD entrando, cada vez mais isso vai ficar complicado. Pegar dado de teclado, pegar dado de tela, pegar dado de mobile, pegar dado particular seu, né? Coletar dados de imagem, né? Por exemplo, fala, né? Tudo que nós estamos falando aqui, o microfone do Google está pegando. Quem está com o microfone aberto aí, está tudo gravando. Se a gente fala muita coisa aqui de viagem, todo mundo que está aqui nessa rede aqui, que está falando viagem, vai começar a receber propaganda de viagem. Não tenha dúvida. Tá bom? Aqui, pessoal, um comparativo, né? De vírus, trojan, ransomware, backdoor, worm, os bots, o spyware e o rootkit. Eu nem coloquei aqui para vocês, né? Porque é um tipo de código malicioso que ele vai tentar te dar privilégios de administrador, tá? Então, com o intuito de ter algum benefício, tá bom? Então, ele pegou essas categorias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 categorias aqui, e fez, pessoal, um negócio bem legal, que é assim, como é que ele é obtido? Como é que eu vou me infectar? Ah, legal. Então, por e-mail, recebido pela rede, é o worm e bot. Por e-mail, baixado de sites, veja só. E por aqui, por que isso é importante, pessoal? Imagina que a gente tem que fazer um checklist para garantir a segurança. A gente vai ter que... Aqui é uma grande... A gente vai trabalhar com uma ferramenta, a gente vai comprar uma ferramenta. Pô, hoje isso aqui tudo, a ferramenta tem, essa ferramenta de segurança, ela tem tudo isso daqui, ela me protege desses caminhos todos aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, como ocorre a instalação? Puxa vida. Então, se eu vou fazer uma política, uma rotina dentro da minha empresa lá, eu poderia seguir isso aqui como um checklist. Entenderam? Como que se propaga? Outro trabalho bacana. Então, de repente, vou começar a olhar quais são as formas de propagação de cada um, para mim criar barreiras para não se propagar. Tá? Quais são as ações mais maliciosas de cada um dessas categorias de código malicioso? Então, cara, onde a gente vai... Por aqui, eu vou conseguir falar o seguinte.
O que eu vou daqui classificar como muito crítico, razoavelmente crítico, pouco crítico, nada crítico. Altamente impactante, razoavelmente impactante, pouco impactante, nada impactante. Entenderam? Então, a partir daqui, eu consigo criar avaliações do meu ambiente. Tá? Aqui, pessoal, eu coloquei para a gente assistir, né, um desenho animado bem legal. É um vídeo, não sei se vocês já viram, né? Mas se não assistiram ainda, esse vídeo educativo do Comitê Gestor de Internet do Brasil, né, a CGI.br, é muito divertido. Ele vai passar por cada um desses. É um desenho animado bem legal. São 20 minutos de um filme muito gostoso. Vocês vão gostar de assistir esse vídeo, tenho certeza, né? Depois, um vídeo, né, dizendo o que as empresas sofrem com os worms, né? Os tipos de worms, como que isso afeta as empresas, né? Também não é um vídeo longo, é um vídeo curtinho também, né? É um vídeo de 5 minutos, até aqui, ó, deixei o tempo aqui para vocês verem, né? E aí, ele é 20 minutos, porque está 6 lá. Bom, e aqui um videozinho de 5 minutos. Bem legal de assistir também, tá bom? Bom, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu os códigos maliciosos, os tipos de vírus, né? Os tipos de códigos maliciosos também, e a apresentação do quadro comparativo entre esses vírus. E aqui eu vou até arrumar depois, né, entre esses vários códigos maliciosos aí. Tá bom, pessoal? Então, para a aula de hoje, nessa parte que eu queria mostrar, era isso, né? E a gente vai agora... tem alguma pergunta, alguma colocação que vocês queriam fazer antes de eu mostrar o case que a gente está montando para vocês, pessoal? Tranquilo, professor. Só eu falei hoje, né? Não foi uma aula muito assim, como eu vou falar, né? Participativa, né? Teve muito Rubão falando, né? Mas espero que vocês tenham, espero que não tivesse sido muito cansativo com vocês e que a aula tivesse que fluído bem, tá bom? Bom, aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês. Essa é a atividade que eu quero que vocês vão criar essa semana lá para vocês. Aqui é uma empresa que é a Livraria ABC. Ela fala que tem mais de 100 anos, mais de 120 lojas espalhadas pelos estados do Brasil. Tem empresa digital, com a sua livraria digital. Tem canal no YouTube, contas no Facebook, Google, tá? Ela tem investimentos, atua com investimentos aplicativos como o Waze. Então, ela faz anúncio dela dentro do Waze. Das 120 lojas, 40 são próprias. Tudo bem? E 80 lojas estão no regime de franquia da marca. Isso é importante, né? Todo o conselho diretor está estabelecido na matriz que fica em São Paulo, onde também fica toda a administração e o departamento de informática. Esse aqui, pessoal, é um case real e eu desconfigurei todo a característica da empresa, né? Aonde fica a matriz. Eu desconfigurei, mas eu fiz isso a partir de um case real, de um caso real, tá bom? Então, estão 3 CDs, um em Arujá, um em Uberlândia, um em Fortaleza, tá? Eu tenho cliente em Arujá, mas não tem nada a ver com o meu cliente em Arujá, tá? Só aproveitei que eu tenho cliente lá e eu lembrei de Arujá, coloquei aqui, tá bom? Então, não vamos fazer nenhuma associação, porque não tem nada a ver com os clientes da empresa do professor aqui, tá bom? Com relação à área de TI, o departamento está localizado na matriz, em São Paulo, com uma característica, né? Existem servidores físicos e 3 servidores na nuvem para balancear o acesso às informações necessárias para que as lojas funcionem. Então, o RP é SAP
e está instalado no servidor físico em São Paulo. Um espelho desse ambiente está na nuvem. Todos os caixas das lojas estão conectados a um dos 3 servidores na nuvem. E assim a gente garante que tudo que for vendido é registrado e armazenado no banco de dados, na nuvem, né? Com atualização em tempo real do estoque nas lojas no SAP. Então, imagine uma infra desenhada onde eu tenho caixa, uma máquina que é o caixa, que está conectada num servidor na nuvem, que está conectado no SAP, numa central minha, num servidor SAP meu. Entendeu? Então, o meu servidorzinho de caixa aqui atualiza o meu servidor RP na nuvem, e esse cara automaticamente faz replica essas informações e atualiza o servidor lá no SAP. O que isso evita? Gargalo, de eu ter que toda hora ir no servidor lá, né, e centralizar todo o acesso do Brasil, toda uma máquina só. Eu quebrei esse cara em 3 acessos. Tá bom? Atualmente, reclamações sobre a lentidão e sistema fora do ar estão aumentando. Então, por que eu tenho lentidão e sistema fora do ar? Tá? Então, aí, pessoal, já aproveita e vamos usar os nossos códigos para o bem e para o mal. Entenderam? Tá? Deve haver alguma vulnerabilidade dentro do sistema. Isso eu queria deixar claro para vocês. Nesses estudos aqui, quando a gente fala de segurança da informação, a gente vai tentar fazer estudos para ataques externos e para ataques internos, que são feitos, às vezes, até de maneira impensada, não maliciosa. Às vezes o cara está acessando demais, ouvindo música, baixando... Tem pessoas, por exemplo, que durante o trabalho estão assistindo um filme. Isso pode comprometer a rede. Como é que você vai saber? Né? Então, você vai usar aqui toda a sua segurança para descobrir as vulnerabilidades do seu ambiente, para ataques externos e ataques involuntários que estão impactando no negócio da sua empresa. Entenderam? Tá bom? Mesmo porque, pessoal, se tem uma abertura lá, uma vulnerabilidade, hoje já está sendo explorada por alguém interno. Mas amanhã, quem me disse que não pode ser explorado por um ataque futuro externo? Tá bom? Então, a internet já está presente no cotidiano de grande parte da população. E provavelmente, para essas pessoas, seria muito difícil imaginar como seria a vida sem poder usufruir dessas facilidades e oportunidades trazidas pela tecnologia. A ABC sabe disso, a internet é uma ferramenta estratégica para todo o negócio da ABC, e seu uso vem ano a ano se tornando chave para o sucesso do negócio. Então, ter uma internet ruim dentro da ABC é muito ruim para o negócio, porque tem muita coisa da ABC que está baseada em internet. Porém, com a expansão e a falta de política de uso e acesso, assim como a falta de um projeto de segurança, olha só, atualmente a ABC tem algumas iniciativas nesse sentido, que, porém, não estão atendendo às necessidades básicas do negócio, e começando, assim, a comprometer resultados da ABC. Então, a gente não tem uma política, não tem um projeto de segurança, tem algumas iniciativas que são ainda muito poucas. Tudo bem? Uma série de queixas foram coletadas e apresentadas. E aí, acesso a conteúdo impróprio ou ofensivos. Ao navegar, os usuários estão acessando páginas que contêm pornografia, sites que atentam à honra ou que incitam o ódio e o racismo. Pessoas mal intencionadas estão explorando as vulnerabilidades da rede para se aproveitarem e aplicar golpes, tentar se passar por outras pessoas e cometer delitos. Eu estou colocando aqui, pessoal, tudo de maneira muito genérica para não ter que entrar no nome do funcionário, tá bom? Por quê? Para mim já não importa se é A, B ou C. Importa que eu tive um evento desse que tivesse e eu posso ter outros. Então, o que vocês vão propor, o que vocês vão trabalhar para que a gente resolva o problema da ABC?
furto de identidade, ocorreram queixas de acessos de ações que foram computadas a um funcionário que, por sua vez, garante e apresenta evidências de não ter realizado tais acessos. Isso é muito crítico, porque coloca em risco a imagem ou a reputação dessas pessoas e da própria empresa. O furto e perda de dados. Foram vazadas informações sobre a nova campanha de marketing. Como isso ocorreu foi a pergunta que não teve resposta. Invasão de privacidade. Informações executivas foram sequestradas e apresentadas na internet. Dados como salário, ó que crítico, benefícios e estratégia de crescimento são exemplos. Funcionários estão utilizando e-mail e outras ferramentas como WhatsApp para divulgação de informações desencontradas, que na internet se propagam rapidamente e atingem um grande número de pessoas em curto período de tempo. Isso precisa ser resolvido de forma urgente, porque a divulgação dessas informações falsas pode gerar um clima de pânico e prejudicar as pessoas que estão envolvidas nisso e o clima da empresa. Tá bom? Assim também, né? Como se está tudo aberto, aí já começa a perceber por que vazou a informação lá da campanha de marketing, né? O uso excessivo e desmedido da internet, assim como de outras tecnologias, pode estar colocando em risco os objetivos da ABC. Está colaborando para a diminuição da produtividade da equipe e afetando a vida social ou profissional do colaborador. A ABC está precisando de uma avaliação, de um assessment mais criterioso dos riscos que está correndo. Para isso, ela precisa conhecer melhor as vulnerabilidades e as ameaças que podem estar ocorrendo em função dessas vulnerabilidades. E aí, pessoal, aquele tripé. Se eu tenho uma vulnerabilidade, se eu tenho uma ameaça relacionada a essa vulnerabilidade, eu estou correndo um risco. Qual é o risco? Qual é o impacto que esse risco tem? Que é a nossa próxima aula. A nossa próxima aula, nós vamos falar de risco e como medir, como trabalhar o processo de risco e como qualificar o risco. Medir o impacto, medir a probabilidade do risco acontecer. Então, o impacto financeiro que ele pode causar. Então, na próxima aula, vocês vão ter, sim, uma aula importante para a elaboração desse relatório aí. Entenderam? O tripé? Então, eu tenho técnicas que vocês vão falar lá, toda a metodologia que vocês vão fazer, como é que vocês vão trabalhar, tudo. E, no final, né, vocês vão ter lá um conjunto de vulnerabilidades que vocês podem ter identificado usando as técnicas, né? Essas vulnerabilidades, elas podem ter ameaças associadas a elas. Essas ameaças do cara entrar e explorar aquela vulnerabilidade, de ter uma porta aberta para a internet, ele pode causar quais riscos? O risco de eu ter uma campanha, de eu ter aquilo. Esses riscos, a gente na próxima aula vai aprender a listar, vai aprender a quantificar, a qualificar e a falar, a priorizar os riscos. Eu vou começar desses riscos, eliminando esses riscos aqui, porque esses riscos geram impacto financeiro maior. A gente vai aprender a fazer isso. Tá bom? Nossa empresa foi contratada para elaborar esse roteiro. Vamos fazê-lo com maestria, pessoal? Esse é o desafio que eu proponho para vocês. Gostaram? Comentários? Nas próximas aulas, eu vou liberando o material lá no site da atividade, né? Em todas as aulas, a gente vai discutindo, a gente vai propondo templates, né? Tenta colocar aqui na aula algum exemplo, como a gente sempre fez, né? A gente dá os exemplos, né? E a partir dos exemplos, vocês vão trabalhar agora em grupo, tá? E aí, deixa eu só olhar aqui, ó. Professor. Deixa eu olhar aqui. Oi, pode falar.
dá licença, eu perdi um pedacinho agora. Vai ser na mesma pegada da atividade que o senhor passou para a gente no semestre passado? Cada semana a gente vai entregando uma parte? Então, essa daqui, eu quero ver se eu faço uma entrega parcial, tá vendo? Ó? A última data dessa atividade, ó, é dia 21/10, tá vendo? Então, nós temos aí quase 2 meses, tá vendo? Para a gente trabalhar. Então, eu quero ver se lá para o dia 30, por exemplo, eu tenho uma entrega, ou 30, ou dia 7 eu tenho uma entrega, tudo bem? Entregou dia 7, dia 21 tem a outra entrega. Aí dou uma olhada, verifico, pessoal, olha, essa entrega, vamos dia 28 fazer a entrega final? Entenderam? Tá bom? A ideia é que vocês entreguem 21, essa segunda a entrega final, para que a gente consiga fazer uma avaliação ainda, para que dia 28 eu feche essa atividade. Tudo bem? Então, coloquem na cabeça de vocês que entre 30 de setembro e 7 de outubro, vocês vão fazer uma entrega. A gente vai fazer aquela velha a validação que a gente fez no último curso nosso, né? Vocês gostaram daquela estratégia, pessoal? Foi boa para vocês? Fechou, senhor, fechou. Tá? Então, a gente usa a mesma estratégia, fechou a estratégia, a gente valida, devolve dia 21 com todos os comentários que eu coloquei, mais a parte nova, né? A parte final, e aí eu valido se aquilo foi entregue, se a parte final está ok. Dia 28, vocês vão ter uma semana para fazer os ajustes aí durante a semana. A gente usa a aula do dia 21 para vocês apresentarem. Eu já falo o que está certo, o que não está. Igualzinho a gente fez no semestre passado. A partir daí, vocês têm uma semana para fazer os ajustes. Me entrega já, bonitinho, dia 28. A gente está já fechando essa atividade e já partindo, né, para a próxima atividade, que aí é criar uma metodologia para implantar LGPD ou ISO 27000. Aí é um trabalho de pesquisa, que é Oi, pode falar. Desculpa, essa próxima atividade vai ser individual, né? Não, a do dia 21 e a do dia, tá vendo aqui, essas últimas duas aqui, ó, 18 e 25, é a mesma são atividades em grupo. E o que eu vou pedir é uma avaliaçãozinha que cada um vai fazer separado, tudo bem? Então, por exemplo, estudem aí as aulas 2, 3, 4 e 5, porque o conteúdo dessa mini avaliação que eu vou fazer para cada um de vocês responderem está relacionada com esse conteúdo, tá bom? E pode ficar tranquilo, pessoal, que não serão perguntas o que é isso. Por isso que eu também estou trabalhando aqui essa semana, para criar perguntas mais inteligentes, para vocês poderem discorrer o assunto, mostrar que pesquisaram, né? Mostrarem que foram atrás das informações, e aí cada um depois posta, eu vou criar lá a entrega da avaliação, e vocês postam lá, uma vez postado eu baixo tudo, faço a correção, e depois entrego as notas para vocês. Tá bom? Então esse primeiro aí vai ser só questõezinhas só para responder? Essa primeira que a gente vai fazer, que eu vou liberar semana que vem, e vocês vão ter até o sábado para entregar. Por exemplo, a semana que vem é dia 16, tá bom? Aí eu entrego dia 16 para vocês, aí eu falo, pessoal, vocês têm até o final de semana para fazer essa avaliaçãozinha aí. Aí vocês fazem, e tá bom, aí eu já fechei. Entendeu? Entendi. Você vai abrir como se fosse um modelo, um questionário para a gente fazer uma pesquisa em cima e responder. Exatamente. Só que cada aluno, ou cada grupo de alunos de forma aleatória, vai ter um foco diferente nas suas pesquisas. Entendeu? Entendi. Então, e nunca vai ter duas coisas assim. Tem bastante assunto para falar. Então, eu consigo fazer 30 pesquisas diferentes, e eu dou cada um para um fazer, e cada um me entrega uma depois. Entendeu? É isso. Boa. Na verdade, é isso que eu vou fazer. Na verdade, não tem nenhum segredo. O que eu vou fazer é, como tem 300 tópicos aí, já nessas últimas 5 aulas nossas,
eu vou capturando o tópico, falo, para esse aluno eu quero uma pesquisa disso, para esse isso, para esse isso, coloco lá o que eu quero, né, a característica que eu quero, vocês vão receber, cada um a sua, e vão me devolver, vão ter 3 dias para devolver para mim. Devolveu ou corrigir, está com nota de prova, não devolveu, está com nota 0. Né? A gente vai entender por que não devolveu, se não tiver uma explicação plausível, né? É lógico que a gente não vem aqui para ferrar ninguém, mas se não tem uma explicação plausível, a nota, você não quis ter aquela nota, né? Se teve uma explicação bacana, show de bola. Então, essa provinha que eu vou dar, mais essa apresentação do dia 21, essa do dia 21 é a nota de atividade do semestre. A A1 é essa provinha que eu vou dar, a P1 é essa provinha que eu vou dar, e a P2 é essa 18 e 25. Tá bom? Entenderam? Tranquilo, então, professor, tranquilo. Dia 16 eu divulgo a prova, é a P1. Vocês têm até o dia 21, né? Vocês têm até o dia 16, até o dia 19 para terminar. Né? 18, 19 eu vou colocar lá, vou postar e vou colocar lá. Você tem até o dia tal para me entregar. Cara, por favor, cumpra esse prazo. Por quê? Como é muita coisa para mim ler, eu vou pegar o fim de semana de 19 e dia 20 para trabalhar para vocês, para mim poder ler. Tá bom? Então, por favor, não me entrega dia 20, domingo, 8 horas da noite, cara, que eu não vou conseguir. Tá bom? Então, eu vou pedir lá, se vou dar tempo para vocês fazerem tudo, vocês vão, fazem a avaliação, podem usar o tempo da aula para fazer a avaliação, podem fazer depois mais 2 dias, que é a avaliação. Uma vez feito isso, a gente continua depois o nosso script aqui normal, nossa aula normal. Aí, dia 21 é a atividade do semestre, que é essa atividade aí. E esse trabalho grande do final, que é uma forma da gente implantar uma política de um modelo, né, de segurança, seja ele a LGPD, seja ele a ISO 27000, esse trabalho de consultoria que vocês vão fazer é a grande nota de vocês do semestre. É a prova P2. Tá bom? No caso, em cima daquele case, né? Não, o case já agora é dia 21. Eu vou criar um outro case para vocês. Tudo bem? Nós. Na verdade, é assim, ó. Na verdade, a empresa... Cadê vocês aqui? A empresa gostou tanto... A empresa vai gostar tanto... Quem está falando comigo? É o... Danilo. Ô, Danilo. Na verdade, Danilo, a empresa vai gostar tanto da entrega que você vai fazer, né? Lá do mecanismo de segurança, que ela vai falar assim, Danilo, agora você me convenceu que eu tenho que implantar aqui um modelo de qualidade, um modelo de segurança da informação. Eu quero implantar a ISO 27000. Aí você vai fazer a 27000, entendeu? Em cima do pequeno exemplo, em cima do pequeno trabalho que eu te entregar, a empresa vai aprovar e eu vou fazer um trabalho extenso de consultoria em cima daquilo. Aí você vai fazer um trabalho maior, que implantar, que a gente vai saber o que é isso ainda. Quer ver, ó? Beleza, pode me ajudar? Deixa eu ver se a Ana está na aula, que a Ana trabalha com isso. Deixa eu ver se ela está aqui na aula. Ana, você está na aula, Ana? Acho que ela saiu, né? Ah, que pena, acho que a Aninha não está na aula. Ah, tá. Aninha, você está na aula? Ana? Eu não estou ouvindo a Ana. Vocês estão ouvindo a Ana, pessoal? Não. O microfone dela tá bugado, eu acho, bom. Ah, é? Que apareceu ali, que tava desmutado e mutou de novo. Ah, legal. Porque a Ana, pessoal, ela trabalha com isso, né? Então, a gente vai, né? A gente vai até conversar com ela. A Aninha tá aí. Aninha, você entrou de novo? Entrei, tinha parado o meu microfone, tá me ouvindo? Eu tô, sim. Aninha, dá uma visão geral para o pessoal, o que é uma política de segurança implantada, que é mais do que só uma técnica de análise de vulnerabilidade, né? É um processo que transforma as pessoas,
exige treinamento das pessoas, existem procedimentos para serem escritos, processos para serem desenhados. Você dá uma ideia geral para o pessoal, Aninha? É assim, lá a gente tem algumas normas de segurança e a gente tem que garantir nas auditorias externas que a nossa empresa segue todas aquelas normas. Então, a gente tem que estar em compliance com todos os requisitos de todas as normas que a gente tem certificação. Então, essas verificações, elas são feitas dependendo do tempo, né, que a norma pede. Então, algumas de 1 em 1 ano, outras de 5 em 5 anos, outras auditorias regulares. E aí a gente tem a nossa equipe de Security Management, que a gente é responsável por fazer uma auditoria interna. Então, todos os quarters, a gente garante que aquelas normas estejam, sim, em compliance, para que, caso tenha alguma auditoria externa por vir, tudo esteja nos conformes para que a gente consiga continuar com a nossa certificação. Muito bom. Então, pessoal, o que vocês vão fazer para a Livraria ABC? O que a 27.000 exige? Nós vamos conhecer a 27.000, vamos estudar a 27.000, aí nós vamos ter que escrever processo para troca de senha. Vai ter que escrever o processo para troca de senha. Precisa ter um processo para implantação, liberação de máquina, para implantação de um novo software, instalação de software, tem que ter um processo para isso. Um processo para entrar, para dividir os ambientes e controlar o acesso aos ambientes. Tem que escrever um processo. Então, a gente vai escrever e desenhar tudo que ela pedir, nós vamos ter que colocar num documento para a gente falar que tem que fazer aquilo. Depois que tiver implantado, primeiro vamos escrever os processos, vamos desenhar o processo, vamos escrever o processo e vamos implantar o processo. Depois, tem que treinar as pessoas. E depois, tem toda essa parte que a Ana faz, que é de compliance. Criar um processo de auditoria a cada 2 meses, a cada 3 meses, né? Como é que vai fazer isso? Então, essa estratégia toda, eu quero que vocês façam um grande trabalho, bem bonito, um trabalho de consultoria mesmo, focado na implantação de uma dessas normas. Pode ser a LGPD, pode ser a ISO 27000. E aí, pessoal, é ir atrás, pesquisar como implanta, o que é necessário para implantar, e escrever todo como se fosse... O que nós vamos vender para a ABC é um projeto de implantação e manutenção disso aí depois. É como se eu contratasse a Ana e falasse assim, Aninha, você entendeu, Aninha? Tem um cliente meu querendo implantar LGPD. Como a gente vai fazer para implantar lá, Aninha? A Ana vai falar, Rubens, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, blá, blá. É essa proposta que nós vamos apresentar para o cliente que chama Livraria ABC. Entendeu? Entendeu, Danilo? Professor, entendi. Esse, no caso, ele vai ser em grupo, o mesmo grupo do projeto aplicado? Vai. Só não vai ser em grupo, Danilo, essa primeira provinha que eu preciso dar para vocês. Essa não vai ser, essa vai ser individual. Ah, não, tranquilo. As outras todas, Danilo, serão em... A gente sempre trabalha em grupo, né? As outras todas serão em grupos, tá bom? Ah, não, na verdade, porque no caso verdade, Danilo, eu achei... Na verdade, Danilo, só para mim aproveitar o raciocínio, são 3 atividades. A primeira é uma provinha individual, vocês têm que se inscrever lá e mandar para mim, o e-mail, né? Para mim saber para que eu tenho que fazer. A segunda é em grupo, que é baseado na análise de vulnerabilidade. A gente vai ver naquele case o que está errado lá, como corrigir, que é mais simples. E a terceira, que é pesadona, que já começa a pesquisar agora, para depois eu não quero, professor, não tive... Não, começa a pesquisar agora já, né? Que é o que precisa para implantar ou a 27000 ou a LGPD. Então, eu vou falar assim, Danilo, o seu grupo vai implantar LGPD. Pô, professor, bacana. Ô, Lucas, o seu grupo vai implantar ISO 27000. Aninha, o seu grupo vai implantar 27000. Kemily, o seu grupo vai implantar LGPD. Ô, professor, obrigado. Aí vocês vão, numa aula, eu vou mostrando para vocês, ó, pessoal, esse é o modelo de processo, o modelo que a gente usa para implantar. Tem isso, tem aquilo, ó, mais fontes. Aí eu vou começar a procurar também mais links que possam ajudar no seu trabalho. E aí vai, pessoal. Vamos trabalhando em parceria. Tá bom?
Fechou, professor. Agora entrei num bom entendimento já da coisa. Ah, que bom, cara. Fico feliz mesmo, Danilo. Pessoal, meninos, meninas, vocês têm perguntas para fazer? Mais alguma colocação para fazer? Professor, tem no uma caso, o dúvida senhor aqui. que vai passar, tipo assim, a tal grupo vai fazer sobre a LGPD, tal vai fazer sobre a 27.000, ou a gente pode escolher? A gente, quando chegar ali mais para frente, a gente pode fazer um bem bolado. Se você sentir melhor fazendo LGPD, você faz. Se o outro sentir melhor fazendo 27.000, ele faz. Não, nada que a gente não possa. E o importante, de verdade, o que eu gosto no aluno, é que o aluno tenha autodesenvolvimento, que ele tenha aquela característica que eu sou responsável pelo meu desenvolvimento. Eu não posso imputar isso com o professor, falar, o professor, não, o professor tem que dar liberdade de você se desenvolver, entendeu? Eu acho que a responsabilidade, eu vou sempre ajudar, vou direcionar, mas você tem que ir atrás e você tem que trabalhar. Foi assim que a gente fez semestre passado. Não estava junto comigo? Verdade. Né? No começo, todo mundo ficou meio assustado. O professor tá louco, mandou para a gente fazer um sistema de compras. Era um sistema de compras, não era? Um sistema de compras completo e ainda com uma aplicação mobile. Uma parte era mobile, não era isso? Sim, era bem Nós não fizemos isso? Era bem isso. Nós não fizemos toda a especificação do sistema e mais toda a especificação do mobile? Fizemos, cara, um trabalho de alto nível. Entendeu? Então, cara, vamos fazer na mesma pegada. Tá bom? Demorou. Conversar com o grupo, aí a gente entra no consenso e vê em qual tema a gente vai entrar. Isso. Cada grupo já aproveita, pessoal, os pontos fortes de vocês e vamos explorar isso para a gente fazer um belo trabalho. Tá bom? Tem aí o meu WhatsApp que eu deixei no começo da aula lá no chat para vocês. Tem meu WhatsApp lá no chat dessa aula. A sala está gravada, tem o material na sala e estou à disposição, pessoal. Vocês sentiram algum incômodo, alguma necessidade, entra no WhatsApp, fala comigo durante o dia. Eu estou direto nessa máquina, pessoal. Quando eu estou com vocês aqui, eu paro, mas nessa máquina aqui, eu fico 16 horas por dia na frente dessa máquina. Então, difícil você não ver aqui. Se eu não estou aqui, ou eu estou almoçando, ou eu estou dormindo, tá? Então, eu só paro para almoçar e para dormir. A jantar, quando jantar é que eu já terminei aqui, entendeu? Aí dificilmente eu volto. Aí eu tomo uma cervejinha, aí dá aquela moleza assim, aí eu tenho que dormir, entendeu? Mas estou à disposição de vocês. Fechou, bacana? Professor. Fechou? Fechou. Então, tá, pessoal. Então, muito obrigado. Pessoal dos grupos aí, me manda já os grupos pelo WhatsApp para mim já poder ter e já saber quantas perguntas eu tenho que fazer, tudo bonitinho, para mim poder trabalhar e fazer isso bem legal para vocês. E a aula que vem é uma aula importante, pessoal, que é uma aula que vai falar sobre riscos, tá bom? Que tem tudo a ver com esse trabalho que vocês têm que entregar dia 21. Eu até acho, pessoal, de verdade, que eu vou usar essa provinha para ser uma nota de atividade de vocês, individual, e esse trabalho, como é mais pesado e é em grupo, vai ser a nossa P1. Vamos fazer isso. Acabamos de mudar. Esse trabalho individual vai ser a nota de atividade de cada um, então cada um vai ter uma nota de atividade diferente do outro, tá bom? Porque é só fazer a pesquisa. E esse trabalho, como é grande, esse primeiro trabalho e o segundo, que é um trabalho em grupo e grande, ele vai ser a P1 e a P2. Fechado? Que daí vocês fazem P1 e P2 em grupo e a atividade, cada um faz a sua e me entrega depois. Tá bom? Por mim tá tranquilo. Tá fechado, então. Pessoal, obrigado pela participação na aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e da maneira como estamos tocando aqui. A aula que vem é uma aula importante, que é uma aula sobre riscos, que eu vou cobrar nesse trabalho aí do dia 21 de outubro, eu vou cobrar essa parte lá também, tá? Então, vamos focar para a gente fazer uma boa aula, tá bom? Beleza, professor. Boa noite. Então, obrigado, boa noite, pessoal.
E até Obrigada, quarta-feira que vem. professor. Tchau, tchau. Aninha, obrigado pela participação. Foi muito interessante, muito boa, viu, Aninha? Muito obrigado. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Falou, professor. Valeu. Ô, João, muito obrigado. Valeu, cara. Boa noite, Everton. Fala, professor, boa noite aí. Ô, Eric, boa noite, Eric. Boa semana, tá? Pra você também, valeu. Valeu, valeu, campeão. Murilo, boa noite, Murilo. Até mais. Cadê a Kemily? Boa noite, Kemily. Santi, boa noite.